Nós já estamos lá, é um prazer ter sua companhia logo tão cedinho aqui no Manhã no Ar. Hoje é dia 5 de janeiro, o Manhã no Ar está começando. Eu convido você a conhecer os destaques do programa de hoje. Presidente do Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, chega hoje a Manaus. Um dos assuntos na pauta da reunião com o Judiciário é o massacre do compadre. Força-tarefa da Polícia Civil identifica 7 detentos responsáveis pela chacina no complexo penitenciário Anísio Jobim. Momento é de compreender o que aconteceu, por que fizeram aquilo, quem fez, veio da onde a ordem, quem são os responsáveis. A Ordem dos Advogados do Brasil processa o governo do estado. A OAB quer melhoria no sistema penitenciário e plano de carreira para os servidores do sistema prisional. Surto em Manacaporu. Nos últimos 10 dias, mais de 300 pessoas já deram entrada no hospital do município com sintomas de infecção intestinal. Nós estamos vendo que foi em relação à água que não foi tratada de outubro a dezembro. Ou seja, o SAA está fornecendo água bruta, sem nenhum tratamento. Você confere também as mudanças no benefício da meia passagem estudantil. O recadastramento inicia ainda este mês. A partir do dia 16 de janeiro até o dia 28 de fevereiro é o período que a SMTU, juntamente com o Sinetran, disponibilizou para que seja feito o cadastro e o recadastro dos estudantes do sistema de meia passagem. E nas notícias do esporte, não deu para o Fast Clube. O time do Amazonas estreou com derrota de goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior e precisa suar para se manter vivo nessa competição. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Agora são 6 horas, 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. O telefone é o 992258767. Deixa seu recadinho, interage com a gente e aciona que a nossa equipe de reportagem vai até você. Nós começamos esta edição falando que uma força-tarefa montada por 3 delegacias já identificou 7 detentos responsáveis pelo massacre no compadre. Entre eles está o Márcio Ramalho Diogo, o Garrote. Ele é apontado como um dos xerifes dentro do presídio e faz parte da facção criminosa Família do Norte. As investigações começaram logo depois da chacina. 20 pessoas, entre agentes penitenciários e detentos, já foram ouvidos. 7 prisioneiros do compadre já foram identificados como os possíveis autores das mortes, mas, segundo o delegado, mais pessoas precisam ser ouvidas. A gente vai primeiro coletar o máximo de informação possível, até para confrontar com essas informações que eles falam. Vamos ouvir todos os atores envolvidos, os reféns, alguns outros presos, o próprio pessoal do sistema, a briosa polícia militar que atuou efetivamente. A gente sabe que tem até policiais que foram atingidos, né, durante a ocorrência, né? Então a gente vai verificar tudo isso, inclusive o depoimento dessas pessoas que porventura serão acusadas. Entre os identificados está Márcio Ramalho Diogo, de 34 anos, conhecido como Garrote. Ele aparece de boné vermelho ao fundo, em meio a vários comparsas armados com escopetas, pistolas e facões. Essa selfie supostamente foi tirada no dia do massacre. Na época da Operação La Muralha, ele foi apontado como um dos xerifes da FDN. O momento inicial não é de agora apontar os culpados, são esses aqui. O momento é de compreender o que aconteceu, por que fizeram aquilo, quem fez, veio da onde a ordem, quem são os responsáveis, por que fizeram isso, quem atuou, quem não atuou, quem mutilou, quem ficou olhando, para depois a gente saber quem são os responsáveis e aí depois ainda atribuir as respectivas responsabilidades. O principal objetivo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, juntamente com a força-tarefa montada para apurar as mortes do compadre, é que devem saber quem foram os responsáveis, além de saber quem fez o quê. E com a pressão do governo e do Ministério da Justiça, o delegado da especializada precisa do laudo pronto em 30 dias. Esperamos concluir antes dos 30 dias, precisamos concluir antes dos 30 dias para justamente dar uma posição para a sociedade acerca dessa situação e verificar quais as providências que a gente vai tomar em relação a esses possíveis autores e mandantes do crime.
E o clima é de insegurança na cidade, principalmente para quem mora perto do complexo penitenciário Anísio Jobim, lá na BR-174. Os moradores pedem mais policiamento no local, porque muitos foragidos já foram vistos se escondendo em áreas daquela mata. Vamos ver. Os comerciantes usam grades para se proteger. Quem mora na comunidade São João, que fica a cerca de 4 quilômetros do Compage, diz que está acostumado com as fugas, mas dessa vez estão assustados. Por exemplo, ontem nós vimos uns vizinhos aqui, não vizinhos, trabalhadores que vêm pegar ônibus aqui, falaram que tinha uns 6 lá no sítio onde eles trabalham. Então o patrão até soltou eles mais cedo para ir embora para casa. Ele ligou para a polícia, não sei se a polícia foi à busca desses pessoal. Agora há pouco veio uma senhora dali da Fazenda São Pedro, falou que tinha uns lá agora também. Então, estão aparecendo aqui de vez em quando. Então, a polícia precisa procurar mais extensivamente nesses ramais aqui próximos que estão por aqui. Muitos deles, não todos, mas tem muitos ainda. Na BR-174, as buscas foram intensificadas nas áreas de mata, propriedades particulares e em ramais. 58 presos já foram recapturados, mas 126 ainda estão foragidos. O policiamento especializado da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal integram as equipes de buscas. Os agentes contam com o apoio da comunidade para denunciar suspeitos. Principalmente nós contamos com a colaboração dos moradores dos arredores da 174 para nos passar essas informações, ligar para o 191, denunciar para a gente, que é o principal meio de ação da gente. É contar com a ajuda da comunidade, a pessoa que não é da região e está por ali, pessoa diferente do que eles estão habituados a ver naquela localidade. Esse é o nosso principal meio de ação. No ramal do Pau Rosa, o clima é de medo. A estrada dá acesso ao rio Tarumã-Açu e, segundo os moradores, já foi usada outras vezes por presos em fuga. A agricultora Neide Martins mora no local com a família e pede por segurança. A gente aqui, nós não temos polícia, né? Policiamento dentro do ramal. Então a gente está amedrontado. Eu, inclusive, meus filhos, meus netos estão na minha casa, tudo com medo. A gente se junta tudo dentro de um cômodo lá dentro em cima. Minha casa fica alta, para a gente tentar se guardar, né? Sabemos que só Deus para guardar, mas a gente fica ali preocupado com o que pode acontecer, com o que possa acontecer. Preocupados e com toda razão, né? E a transferência de presos para Raimundo Vidal Pessoa também está preocupando os moradores lá do centro da cidade. Por lá, a preocupação é de uma possível fuga. A cadeia centenária, que teve a história marcada pela violência e superlotação, voltou a funcionar para abrigar presos ameaçados. Membros do primeiro comando da capital, o PCC, e estupradores foram transferidos para cá. Debaixo de sol e chuva, quem espera notícias são os familiares. Se os familiares dos detentos transferidos se perguntam quando eles devem ser levados para outro presídio, quem mora aqui próximo a Vidal se faz a mesma pergunta. Quando será que os mais de 200 detentos trazidos para cá devem ser levados para outro lugar? Do outro lado da rua, em uma casa bem perto da cadeia, vive Cláudio. Em 35 anos vivendo ali, ele acompanhou fatos e histórias sobre o presídio. Diz que teve pesadelos com a volta desses detentos para Vidal. O medo volta a ser companheiro constante. Agora está um pouco perigoso, né? Para todos nós aqui, né? Até porque com esses negócios de morte, negócio de bomba jogando para um lado e para o outro, é muito perigoso para nós, né? Elizabeth mora desde pequena por aqui. Vive com os filhos e o marido. Já estava acostumada com a presença dos detentos em frente. Só que dessa vez, os mais de 200 prisioneiros estão abrigados na capela e enfermaria do presídio. E isso é o que preocupa a família. A infraestrutura está precária, você vê que não tem capacidade para trazer mais ninguém, mas trazendo sempre. Fica um risco para quem mora aqui perto. Para quem mora aqui, porque eles podem correr para cá, para se esconder, pegar alguém de refém. Diferente da opinião de outros vizinhos, tem pessoas que apoiam a reativação da Vidal Pessoa. E por causa dessa situação, a gente está vendo apoliciamento direto. Então, por esse lado, eu achei ótimo. Até o momento, não há resposta do governo de quando esses detentos devem sair da Vidal. E a única forma de que essas pessoas pensam em ficar mais seguras
é de portas fechadas. E aí o cidadão tem que se trancar dentro de casa para garantir a sua segurança, ou pelo menos tentar diminuir os riscos, né? Uma vez que os presos retornaram à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que tinha sido desativada no mês de outubro do ano passado. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que essa é a única alternativa para garantir a tranquilidade dentro dos presídios da cidade, porque para lá foram levados os presos ameaçados de morte pela FDN. E enquanto eles estiverem por lá, há essa tranquilidade dentro das cadeias. O que não há tranquilidade é para quem mora por perto, como esses moradores que a gente acabou de mostrar aí na reportagem. Alguns dizem que já houve tentativa de morte desses detentos que teriam jogado bombas. Familiares dos detentos e próprios vizinhos da área ouviram estouros desde que houve essa transferência. Então há uma preocupação muito grande, principalmente pela estrutura da cadeia pública que a gente mostrou ontem, que não tem condições de fato de receber ninguém e há uma vulnerabilidade muito grande no sistema. Então eles podem sair com muita facilidade daí, mesmo que haja um reforço no policiamento na área. Então há uma preocupação, claro, desses moradores. E 60 mortes, esse foi o resultado de uma guerra entre facções no complexo penitenciário Anísio Jobim e um tumulto na unidade prisional do Puraquequara. Vidas muitas vezes questionadas pela sociedade. Em meio a essa turbulência, muitos se perguntam o real papel dos direitos humanos nesse processo. Aliás, o que não faltam são críticas. Nem o Papa escapou. Um massacre visto de duas maneiras tão opostas. O lado da dor pela perda de vidas humanas. Eu vou querer saber a notícia do meu filho tá lá. E o lado da satisfação pelo castigo merecido a pessoas consideradas desprezíveis. Comentários revoltados de quem não acredita na justiça. Em meio a toda essa comoção, os dois lados questionam o papel dos chamados direitos humanos. Cadê os direitos humanos? Entendeu? Porque ele estava preso. Cadê a segurança máxima lá de dentro? Aí quando tá lá no presídio, são bonzinhos, são santinhos. Aí quando uma rebelião dessa, eles pedem logo um juiz, um promotor de justiça e o pessoal dos direitos humanos para defendê-los. Os direitos humanos que eu entendo assim, tem que ser mais pai de família, entendeu? Os direitos humanos servem para quê hoje? Acho que serve só para punir por bandido. Porque esse quem pune pelos bandidos, o bandido vai preso num dia, aí com uma semana, duas solto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um conjunto de 30 artigos escritos pela ONU. Eles determinam, por exemplo, que toda pessoa nasce livre, igual em dignidade e com o direito de ser protegida pelas leis. Valores presentes no pedido feito esta semana pelo Papa Francisco a autoridades do Amazonas e do Brasil. Sono giunte dal Brasile le notizie drammatiche del massacro avvenuto nel carcere di Manaus. Rinnovo l'appello perché gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane. Na internet, nem ele escapou de críticas. Será que estamos ficando menos humanos? O bispo auxiliar de Manaus tem uma explicação para tantas críticas. Todos nós estamos marcados por uma cultura de violência, uma cultura que muitas vezes a resposta é de vingança, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Epitácio Almeida é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, conhecido e criticado por defender o tratamento digno aos presidiários. O senhor considera que o senhor tem o apoio popular ou é um trabalho realmente que a sociedade não entende? O trabalho com direitos humanos é um trabalho bastante árduo. Invariavelmente, há uma incompreensão do que é o nosso trabalho. Nós visitamos hospitais, estamos diante da situação de invasões, quando a ausência de medicamentos, as pessoas nos ligam. Enfim, abuso de autoridades, as pessoas nos procuram aqui diariamente. Só que isso não é divulgado pela imprensa e as pessoas também não sabem disso. Ele diz que o fato da comissão atuar com mais frequência nos presídios é porque nesses lugares os direitos são mais desrespeitados do que em qualquer outro setor da sociedade. Muros altos separam infratores das pessoas de bem. E para muita gente, pouco importa o que acontece lá dentro. Mas especialistas deixam claro
que a realidade cruel nos presídios também é reflexo de erros cometidos pela sociedade aqui do lado de fora. O tenente Aldenei encontrou uma arma mais poderosa do que a pistola que leva na cintura. Ele atuou no assalto com reféns no Dom Pedro e na negociação com os rebelados do Compage. Não efetuou nenhum disparo, mas contornou a situação e libertou os reféns, assegurando os direitos dos criminosos. Para ele, mais difícil é lidar com a população. Em situações de negociação, de crise, é comum o senhor ouvir xingamentos da população, eles chegam a ser violentos também. Como é que a população costuma reagir numa situação dessa? Hoje a gente observa que a população ela está cansada dessa situação. Muitas vezes ela quer que o policial ele tome aquela medida, atira logo, fica incitando toda hora o policial para que, numa situação dessa de crise aqui como no Dom Pedro, a população lá toda hora pedindo que a polícia invadisse, para matar os vagabundos que se encontravam lá e incitando mesmo. Mas a gente tem que agir sob o manto da legalidade, né? E como evitar novas carnificinas? Para essas pessoas, a solução passa pela valorização de cada ser humano, seja ele criminoso ou não. O mal não pode ser combatido com o mal. A violência só gera mais violência. Essa é a lição que devemos aprender dessa situação do massacre no presídio de Manaus. E o que mais me toca, me choca, é o sofrimento dos familiares, porque eles são penalizados junto com os presos. Eles pagam as mães, aquelas senhoras que sofrem naquela estrada, que penam junto, que sofrem junto. E que eu acredito que o Estado podia olhar com outros olhos, porque a família não cometeu nenhum crime. E eu acredito numa sociedade melhor. E as pessoas têm que entender que isso passa por todos nós. Eu perdi meu filho. Foi que tu fez comigo, Deus quiser. Realmente são dois lados muito difíceis de serem entendidos, né? Porque os direitos humanos atuam de acordo com a legalidade. Do outro lado, tem a família das vítimas dessas pessoas que foram presas. Isso incorre, por exemplo, no processo de indenização que as famílias vão passar agora. As famílias de todos os presos que foram mortos, dos 60 presos divulgados aí pela Secretaria de Segurança Pública, vão receber indenização do Estado. Muita gente está criticando esse tipo de ação, levando em consideração que algumas dessas pessoas foram presas por estupro, por exemplo, e que a família que foi vítima não teve indenização nenhuma. Mas existe já uma jurisprudência, o preso é responsabilidade do governo, está na tutela do governo. Então, quando há uma morte assim, por mais que o governo queira ou não queira, ele vai ter que indenizar por bem ou por uma condenação judicial, como já aconteceu em várias outras partes do Brasil. E o trabalho de reconhecimento e liberação dos corpos das vítimas da rebelião continua no Instituto Médico Legal. A movimentação por lá ontem à tarde foi até tranquila em relação aos dias anteriores. Agora, dos 56 mortos, os peritos ainda precisam identificar 22 corpos. De acordo com o Departamento de Polícia Científica, até o momento foram identificados 38 corpos pela equipe do ML. Desse total, 14 foram liberados para as famílias. 10 desses corpos são vítimas do Compage e 4 da unidade prisional do Puraquequara. Estão faltando identificar 22. A gente está tendo um pouquinho mais de dificuldade porque são corpos que foram mutilados e carbonizados, então dificulta muito essa identificação técnica e científica. Apesar da prioridade em liberar as vítimas do massacre, Jefferson Mendes afirma que o trabalho não está atrapalhando o andamento das atividades do Instituto em relação ao número de corpos que dão entrada diariamente devido a acidentes e outras causas. A nossa equipe que trabalha na rotina continua trabalhando de forma tranquila, tem atendido todos os casos com a mesma celeridade de sempre, porque nós estamos trabalhando com alguns servidores voluntários para atender a demanda exclusiva dessa situação da rebelião. E nós mostramos nesta semana que depois da rebelião, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, veio até Manaus. De volta a Brasília, ele deu declarações polêmicas. O ministro disse em coletiva que a segurança do Amazonas estava ciente de que os presos programavam uma fuga no período entre Natal e Ano Novo e que ninguém fez nada para evitar. Eu não tenho dúvidas em afirmar que houve falha de quem toma conta da penitenciária.
porque senão não teria entrado facões, não teria entrado armamento pesado, não teria entrado bebida, celular. Isso foi comunicado agora nesses 2 dias em que eu lá estive. Há relatos de que a Secretaria da Segurança tinha informações de que poderia ocorrer uma fuga, estaria sendo planejada uma fuga entre o Natal e Ano Novo. Exatamente por isso, segundo as autoridades locais, foi reforçada a segurança do local e eles passaram a monitorar dia a dia. Mas há relatos do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas de que poderia haver essa fuga entre Natal e Ano Novo, fuga que efetivamente acabou ocorrendo. Foram mais de 200 de presos que fugiram. E o ministro disse ainda que o Estado recebeu 45 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional para serem investidos tanto na construção de novas unidades prisionais como na manutenção delas. E voltou a enfatizar que houve ineficiência na segurança do Compage. O governo do Amazonas recebeu na quinta-feira passada, assim como todos os outros estados, 45 milhões de reais. Uma parte desse dinheiro, 32 milhões de reais para a construção de presídios, vai possibilitar a construção de 2 presídios, a abertura imediata de 1.200 vagas e 13 milhões para esse sistema de segurança nos presídios, porque não é possível, e nós verificamos isso que ocorreu em Manaus, não é possível que entrem facas, armamento pesado. Os presos estavam com calibre 12 dentro do estabelecimento prisional. Eles fizeram selfie, ou seja, celulares à vontade. Há relatos de que de sábado para domingo houve festa de Réveillon e esses vídeos foram colocados na internet, bebidas entrando. Ou seja, não adianta só construir o presídio. O presídio deve vir com todos os instrumentos necessários para garantir a segurança. E até ontem, 63 presos do IPAT do Compage foram recapturados e encaminhados novamente para as unidades prisionais. 121 continuam foragidos, mas você percebeu aí a diferença nesses números? O Estado, a Secretaria de Segurança Pública, fala de 184 presos que teriam fugido do IPAT e Compage. O ministro, que esteve aqui e visitou essas unidades, disse que passa de mais de 200 de presos. Mais de 200 presos teriam fugido. E esses números não batem e são autoridades que dão esses dados, né, autoridades do Estado e autoridades agora do governo federal, que inclusive fizeram a visita juntos e dizem que os números não batem. Nós, jornalistas, a gente tem uma dificuldade de ter acesso aos números reais, acaba divulgando os números que são divulgados oficialmente pela Secretaria, porque a gente não tem acesso a essas unidades, a relação dos presos, a situação real, é uma área restrita, enfim, então a gente tem essas dificuldades. E esse assunto é manchete do Jornal A Crítica de hoje, que destaca a guerra nas cadeias. Manchete é barril de pólvora. Enquanto população e PMs questionam o número oficial de 184 fugitivos, o Ministério Público diz que ainda não há motivo para contestá-los. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente volta a falar da paralisação de ônibus. Pelo menos 100 mil pessoas foram prejudicadas na manhã de ontem com uma paralisação surpresa dos rodoviários. Foram apenas 2 horas parados, mas já foi o suficiente para aumentar o sufoco que os usuários enfrentam diariamente com os problemas no sistema de transporte coletivo. Não tem jeito, no Terminal 4, no Jorge Teixeira, na Zona Leste, todos os dias, a parada mais lotada é a da linha 640. E nos horários de pico, embarcar nos coletivos se torna um desafio. Com tanto do ônibus que tem dentro de Manaus, aí eles botam 10 ônibus, 5 ônibus para arrastar uma multidão de gente dessa aqui, da mais 640 que anda lotado, e outros ônibus que nem o 408. Que a gente pega uma vez por hora, a gente faça 2, 3 horas aí para pegar o 408. E nessa quarta-feira o sufoco foi ainda maior, porque os motoristas e cobradores do grupo Eucatur suspenderam as atividades por 2 horas. Se todo dia, até mesmo com greve anunciada, essa situação já é difícil, imagina quando a paralisação é surpresa. Mais de 300 ônibus que fazem parte do grupo pararam às 4h30 da manhã.
No total, foram 30 da Transtol, 158 da Rondônia e 162 da Integração, que opera a linha 640. Segundo o Sinetran, aproximadamente 100 mil usuários foram prejudicados. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, foi um alerta às empresas para o reajuste de 10% que ficou acertado em assembleia em maio do ano passado, além do pagamento de trabalhadores da Transtol referente à insalubridade. Então, enquanto não houver um acordo nesse sentido, vai parar todo dia uma empresa 2 horas e na próxima terça-feira a Assembleia, caso não haja acordo, poderá sim parar o sistema 70%. E como era de se esperar, a atitude dos rodoviários não foi aceita por quem sente todos os dias a dificuldade de conseguir um espacinho dentro dos ônibus. Todo mundo tem seu trabalho, emprego, a fazer todo dia tem compromisso para fazer, então quando para tudo assim, aí fica complicado, né? Essa daí é o sufoco que vai ficar, né? Acaba o capital toda para, todo mundo tem um prejuízo imenso, o pai de família não trabalha e todo ano entra prefeito, sai prefeito e fica esse mesmo problema, né? Entra e sai a mesma coisa. Olha, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros informou em nota que vai comunicar ao Tribunal Regional do Trabalho sobre a ilegalidade da paralisação, já que ninguém foi informado previamente. O Sinetran informou ainda que, além da Eucatu, 50 ônibus da Aviação São Pedro não saíram da garagem, o que prejudicou cerca de 30 mil usuários nas zonas oeste e centro-oeste da cidade. E nós recebemos a informação de que a empresa líder também paralisou as atividades hoje, das 4 da manhã até às 6 horas. A empresa opera 89 carros na zona norte de Manaus e a estimativa é que 25 mil usuários foram afetados. A Expresso Coroado também ficou parada por 2 horas e outras 20 mil pessoas foram prejudicadas, já que a empresa opera nas zonas leste e centro-sul. Todos os carros já foram liberados, mas como a gente viu ontem, o prejuízo deve se estender ao longo do dia, ao longo pelo menos das próximas horas. E o sindicato está cumprindo o que disse, fazendo essas paralisações sem avisar ninguém, sem ter um cronograma, sem a população poder se preparar, sem comunicar às autoridades do Tribunal Regional do Trabalho. A gente entende que o dissídio, o reajuste salarial, é um direito de todo servidor, de todo trabalhador, mas tem que fazer as coisas direito, né? Não adianta ir lá um presidente de sindicato dizer que vai parar a qualquer momento, qualquer empresa, prejudicar a população e não seguir o que está previsto em lei. O que está previsto em lei é avisar o TRT, ter um cronograma, ter pelo menos 48 horas de aviso prévio. Enfim, tudo isso o sindicato descumpre e quem paga é a população que precisa do transporte. Muita gente deve chegar atrasado no trabalho hoje. E o período de cadastro e recadastro da meia passagem estudantil começa no próximo dia 16 de janeiro. E a SMTU anunciou mudanças no processo de emissão e renovação dos documentos. Se você é estudante, é bom ficar atento. A novidade deste ano é que tanto os recadastros como novos pedidos serão feitos exclusivamente pela internet no site estudantes.manaus.am.gov.br. A partir do dia 16 de janeiro até o dia 28 de fevereiro é o período que a SMTU, juntamente com o Sinetran, disponibilizou para que seja feito o cadastro e o recadastro dos estudantes do sistema de meia passagem, para que a partir de março, ali do dia 29 de fevereiro, ele já consiga comprar os seus créditos já autorizados pelo sistema, para que a meia passagem seja garantida a esses estudantes. Só após 72 horas da efetivação do cadastro no site, o estudante deve ir ao posto do Sinetran, na Avenida Constantino Neri, no centro, com o documento de identidade para retirar o cartão. 15 lan houses espalhadas em todas as zonas da cidade foram disponibilizadas para os estudantes que não têm acesso à internet. A lista dos locais pode ser consultada no site. Outros procedimentos, como recuperação de senha, também podem ser feitos virtualmente. Também é preciso ficar atento à foto, que deve estar atualizada no sistema do Sinetran. Desde a implantação da biometria facial, as fraudes diminuíram em aproximadamente 80%. E essa foto é necessária porque ela se linka com o sistema da biometria facial que hoje existe em todos os ônibus que circulam na cidade, e elas evitam o cometimento de fraudes, ou seja, que pessoas que não sejam estudantes utilizem a minha passagem.
E agora a gente tem notícia lá do interior do estado, em Manacapuru. A qualidade da água oferecida pela concessionária responsável pelo serviço pode ser a causa de um surto que está atingindo a população. Só para você ter ideia, nos últimos 10 dias, mais de 300 pessoas já deram entrada no hospital do município, todos com sintomas de vômito e diarreia. Um surto de vômito, diarreia e febre levou centenas de pessoas à procura de atendimento no hospital de Manacapuru. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos 10 dias deram entrada aqui no hospital de Manacapuru 387 pessoas apresentando os mesmos sintomas. Dentre os mais afetados estão idosos e crianças. De acordo com a secretária, o problema pode estar relacionado à água que está sendo distribuída para a população. E nós, a um primeiro momento, nós estamos vendo que foi em relação à água que não foi tratada de outubro a dezembro. Estamos com uma equipe também lá no SAAI, fazendo esse levantamento para compra de produtos, para poder cuidar da água. Aqui no bairro da Liberdade, esta é a água que está sendo servida para a população. E de acordo com os moradores, esse problema já dura mais de um mês. Quando é desse jeito, amarela, tudo cheio de... dá até desgosto a gente fazer as coisas com essa água, olha. Faz medo. Você sabe o que faz medo? Dá uma doença, uma coisa, que sabe, até não é por isso que está dando tanto da doença. É rômila, diarreia, tudo que está dando, né? O diretor de qualidade da concessionária de água explica que o órgão foi recebido em péssimas condições e sem nenhum estoque químico para o tratamento da água. Olha, a qualidade, como todo mundo sabe, está em péssima qualidade. Ou seja, o SAAI está fornecendo água bruta no seu estado natural, sem nenhum tratamento. A Prefeitura de Manacapuru aguarda os laudos técnicos da Vigilância em Saúde e estuda declarar estado de emergência no município. Uma situação absurda, né? Quase 400 pessoas pararem no hospital por estarem sentindo problemas de diarreia e vômito, infecção intestinal, possivelmente causada pela água. E a secretaria admite aí que são 2 meses em que essa água não foi tratada. Olha aí a condição da água, olha a cor dessa água que aparece aí. Nossa, é inadmissível que as pessoas tenham que consumir essa água, né? Beber, fazer a comida, cuidar da casa. A gente espera que uma providência seja tomada para que a população não seja tão afetada. E diarreia, esse surto de infecção, pode matar, principalmente crianças e idosos, né? Causa desidratação. E se isso não for atendido o quanto antes, podem ter problemas, consequências bem graves. E agora a gente fala de problemas da comunidade. Moradores da Travessa Francisco Queiroz, no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, convivem com a falta de iluminação pública há 4 anos. Por causa desse problema, aumenta a insegurança e o número de assaltos na área. Josemias, toda vez que precisa chegar na casa dele, pede a ajuda do cunhado para vigiar o local. Tudo por conta da falta de iluminação pública. Hoje, quando a gente chega para estacionar o carro, a gente tem que estar olhando, ver se não vê nenhum motoqueiro ou alguém, porque toda tarde ou noite aqui alguém está sendo assaltado, porque ele já sabe que aqui está escuro. Dona Doraci é moradora há mais de 20 anos. Ela teme os assaltos. Mesmo assim, não vê outra alternativa senão se arriscar na escuridão. Todo o tempo que eu congrego aqui uma igreja aqui próximo e tarde da noite eu não consigo passar aqui, eu estou passando esse horário, né? Mas assim, mais tarde eu não passo. Aqui na Travessa, essa é a única iluminação do poste que ainda funciona. Agora esse outro aqui na frente da casa do seu Rogério, que mora há mais de 30 anos, ele está na escuridão e aqui na base do poste, na última chuva que deu aqui, está cavando, causando risco de desabar. Senhor Rogério, o senhor mora aqui com sua família, né? Perigo aqui desse poste desabar e causar um mal ainda maior para sua família. É verdade isso, não só para a minha família, como para a família dos vizinhos também, que pode ser prejudicado. Os moradores já entraram em contato com a concessionária de energia e nada foi feito. E por enquanto são obrigados a conviver com o medo de sair de casa. Você percebeu que dali desse porte para lá você vê crianças brincando, né? E nesse pedaço você não vê ninguém, porque não dá para a gente deixar, né? Porque do jeito que está acontecendo as coisas, tanta tragédia, tanta gente, esses pilantras tudo solto aí, a gente se retrai e fica em casa. Conversar com o vizinho, nem pensar, entendeu? A gente aqui tá praticamente entregue às baratas, entendeu?
De jeito nenhum que dá, né, para sentar na frente de casa, conversar com o vizinho numa escuridão dessa, com os números de violência tão altos, com tantos presos foragidos, não tem como, né? A gente está aguardando uma resposta da UGPM, da Eletrobras Energia, também da Manaus Luz, que é responsável por essa iluminação. A gente já entrou em contato com esses órgãos, mas até agora não recebemos uma resposta e a gente espera que esse problema seja resolvido o quanto antes, porque eles já sabem que o problema existe. E agora a gente volta a falar sobre as fugas dos detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim e também do Instituto Penal Antônio Trindade. Novos presos foram recapturados e é sobre esse assunto que eu converso agora com o repórter Danilo Alves, que tem informações para a gente. Bom dia, Danilo. Atualiza esses números para a gente. Quantos foram recapturados até o momento? Quantos ainda estão nas ruas? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Nós vamos atualizar vários números hoje. A gente começa realmente pelos fugitivos, que querendo ou não é o que mais preocupa a população. A gente sabe que outros órgãos da justiça disseram que há mais foragidos, mas o que foi confirmado da SSP foram 184 fugitivos. Desses 184, 63 até as 3 horas da tarde de ontem foram recapturados. A Polícia Militar, a Polícia Civil e principalmente também a Polícia Rodoviária Federal estão realizando aí uma força-tarefa para poder prender essas pessoas. E querendo ou não, a maioria das pessoas, dos fugitivos que saíram tanto do Compage, do Anísio Jobim e do Ipátio Antônio Trindade, foram recapturados nessas áreas, tanto nos quilômetros da M010 quanto na BR-174. O Major Jorge Rabelo disse que esse trabalho deve continuar forte, tanto quanto a Polícia Rodoviária Federal, que aciona a Polícia Militar para poder realizar aí a busca e principalmente a prisão dessas pessoas. Ele disse também que o delegado da gestão metropolitana disse que até a Polícia Civil na cidade também realiza esse trabalho para poder buscar essas pessoas e que descarta qualquer possibilidade de greve da categoria, já que nas últimas semanas houve aí uma situação relacionada a tanto o pagamento desses servidores dessa categoria que poderia haver alguma situação relacionada à greve, mas ele descartou essa possibilidade. Agora a gente vai falar também sobre a questão do IML, né? A gente sabe que desses 60 corpos, alguns já foram identificados, a maioria deles, 53 já foram identificados e 14 já foram liberados para a família. O trabalho lá no IML, no Instituto Médico Legal, continua, os peritos estão juntamente com a Força Tarefa também, com o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil para poder fazer aí a identificação desses corpos. 180 peritos estão trabalhando desde a última segunda-feira, quando começou toda essa movimentação, até hoje. Então, no caso desses 53 corpos identificados, falta apenas 7 e todos esses corpos vale lembrar que são do Compage e da UPP, da Unidade Prisional do Puraquequara. A gente vai falar também sobre a questão dos presos que foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que foi reativada, apesar da falta de estrutura. A gente sabe que esses presos estão realocados ali na ambulância, no ambulatório e também na capela que fica lá na cadeia. A gente atualiza esses números, até o momento foram 279 detentos levados, tanto do Compage, na verdade do Compage não, tanto do IPAT, que é um Antônio Trindade, e também da UPP, que é do Puraquequara. Há também desses detentos que são todos esses que não podem ser misturados à massa carcerária. A gente sabe que podem ser membros do primeiro comando da capital e também podem ser estupradores e outras pessoas que não são do convívio e que aquelas pessoas que estão no Compage, no caso os presos que estão no Compage, não gostam de conviver, eles estão ali isolados para justamente ficarem por ali. Ainda não tem ainda uma resposta do poder público de quando eles devem ser levados para outros presídios, porque a gente sabe que a Vidal Pessoa, ela foi desativada em outubro, depois de 3 adiamentos ela foi desativada, depois de uma conversa séria do CNJ para poder ser desativada, foi desativada em outubro, esses presos foram levados, ia ter uma construção, na verdade está tendo uma construção do Centro de Detenção Provisória 2, mas até o momento não foi nenhuma obra entregue. Então a gente ainda não sabe realmente quando essas pessoas, esses detentos, vão aí estar nessa prisão nova. Adriane. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco.
E agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco também com informações do setor de segurança pública. Os policiais civis do Amazonas ameaçam fazer greve. A gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho com o representante do sindicato da categoria, saber os motivos dos policiais civis, por que eles ameaçam cruzar os braços logo nesse período de crise no setor de segurança pública. É um instante só, não saia daí.